Com base nos conhecimentos de geometria analítica, considere as seguintes afirmativas. Bem interessante essa questão, tá? 1. Os pontos de coordenadas cartesianas A, 0 e 2, B, 2 e 3 e C, 4 e 4 não são colineares. Ô amiguinho, lá na geometria analítica 1, tá bem explicado isso, tá? Mas é simples. A ideia é assim, ó. São 3 pontos. Basicamente, você faz o cálculo de área. Se a área der 0, é porque eles são colineares, eles estão alinhados. Se a área não der 0, é porque não são colineares. Basicamente isso, é bem fácil de ver. Então vamos lá, amiguinho. A área é igual a 1 meio. Aí como são 3 pontos, não precisa colocar no gráfico. É só seguir a sequência que você quiser. Pode ser essa aqui, ó. 0 e 2, 2 e 3 e 4 e 4. Ó. 0, 2, 2 e 3, 4 e 4. No final, repete o primeiro ponto. 0 vezes 3, 0. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. Pro outro lado, troca o sinal. 2 vezes 2, 4. Daí você coloca menos 4. 3 vezes 4 dá 12. Daí você coloca menos 12. Então ficou 8 mais 8, 16. Menos 12 com menos 4, menos 16. E a área deu 0. Se a área deu 0, é porque eles são colineares. Fala que não são colineares, por isso o primeiro item é classificado como sendo falso. O segundo item, a equação da reta que passa pelos pontos de coordenadas cartesianas 1 e menos 2 e 2 e 2, né, ponto D e ponto E, é y mais 6 igual a 4x. Essa é facinho, né, amiguinho? Lá na geometria analítica 1 a gente viu bastante isso, né? Ó, primeiro pontinho, segundo pontinho, x e y, e daí repete o primeiro pontinho e faz igual a 0, né? Porque a área de uma reta é 0. 1 vezes 2, 2, né? Multiplica assim, né? Ó, 2 vezes y, 2y, x vezes menos 2, menos 2x. Por outro lado, troca o sinal. Menos 2 vezes 2 daria menos 4. Aí você coloca mais 4. Aqui, ó, daria mais 2x, você coloca menos 2x. E aqui, menos y igual a 0. Né, amiguinho? Ó, menos 2x com menos 2x, menos 4x. 2y menos y, y. 2 mais 4, 6. Igual a 0, né, amiguinho? Mas olha como é que ele coloca a equação. Y mais 6 igual a 4x. Bom, basicamente, eu pego esse menos 4x e coloco para o outro lado. O que eu encontro? Y mais 6 igual a 4x. Ele colocou de uma forma diferente para tentar pegar você, para você fazer errado. Nada a ver. Essa equação pode ser escrita assim. Não tem problema quem que eu coloco no lado, quem que eu coloco do outro, né? Então, o segundo item é verdadeiro, né? Ela pode ser escrita daquela forma assim. Terceiro item interessante, hein? Bem interessante. Um dos pontos de intersecção da circunferência que está aqui, ó, com a outra circunferência que está aqui, tem coordenadas cartesianas 2 e 1. Bom, amiguinho, se você pensar duas circunferências, veja bem, elas podem se interceptar num ponto, em dois, tal, né? E está falando que um dos pontos de intersecção é esse ali. Bom, basicamente, tem um jeito de eu saber. É só eu pegar o ponto, 2 e 1, e substituir nas duas equações. Se ele der certo nas duas equações, o ponto é um dos pontos de intersecção. Fácil, né? Só isso. Então, substitui o ponto 2 e 1 na primeira equação, ó. 2 menos 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 2, né? 2 no lugar do x, 1 no lugar do y. Vai ficar menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 2, 2 igual a 2. Se a equação deu certo, né? É porque o ponto pertence à circunferência. Se eu trouxer o 2 para cá, vai dar 2 menos 2 igual a 0. Que eu também te expliquei, né? Quando dá 0 a conta é porque o ponto pertence. Segunda equação, 2 no x e 1 no y. 2 menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 5. Então vai ficar o quê? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a 5. 5 igual a 5. Se eu trouxer o 5 para cá, vai ficar 5 menos 5 igual a 0. Né? E novamente eu chego à conclusão de que o ponto pertence. Veja bem, o pontinho que ele está falando pertence às duas circunferências, amiguinho. Então com certeza ele é um dos pontos de intersecção. Esse item é verdadeiro. Achar os pontos de intersecção seria bem mais difícil, tá? Mas verificar se é um dos pontos é só substituir para ver se dá certo. Vamos analisar o último item, item 4. Vamos lá. Item 4. A equação da reta, que é paralela à reta x menos 3y igual a menos 14, e que tangencia a circunferência x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 10, é x igual a 3y menos 5. Então, amiguinho, se tivesse que encontrar a equação dessa reta, seria um pouco mais difícil. Mas como ele dá prontinho para a gente a equação dela, basta a gente verificar se ela fecha com o que está escrito aqui no problema. Certo, amiguinho? Primeiro, ele fala que elas são o quê? Paralelas. Bom, é
fácil verificar se elas são paralelas. Tem que ver se elas têm o mesmo coeficiente angular. Vamos lá. A reta x menos 3y igual a menos 14. Multiplica por menos 1 para o y ficar positivo. Daí vai ficar menos x mais 3y igual a 14. Passa o x para lá. 3y é x mais 14. Passa o 3 dividindo. Na frente do x aqui não aparece, mas tem 1, tá? Então x é o quê? Y é o quê? 1/3 de x mais 14 terços. Então, amiguinho, o coeficiente angular da primeira reta é 1/3, de acordo? Da segunda reta, que é essa que está aqui embaixo, né? Que ele dá como resposta. Vamos lá, ó. X igual a 3y menos 5. Y para a esquerda, x para a direita. Fica menos 3y igual a menos x menos 5. Multiplica por menos 1 para esse ficar positivo. 3y igual a x mais 5. Y igual a 1/3 de x mais 5 terços. Então, até agora está ok a questão, ó. Coeficiente angular das duas é o mesmo. Isso quer dizer que com certeza as duas retas são paralelas. Agora eu tenho que ver a segunda parte. Eu tenho que analisar se essa reta aqui tangencia a circunferência. Se ela tangenciar, a questão vai ser classificada como verdadeira. Vamos ver então, amiguinho? A circunferência que foi dada está aqui, ó. X menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 10. É equação reduzida, então é bem fácil tirar o centro e o raio. O centro é só trocar o sinalzinho aqui, ó. 2 e menos 1. E o raio é a raiz de 10, é a raiz desse número aqui. Ok, amiguinho? Agora eu quero que tu entenda a situação que eu vou desenvolver. Está aqui a circunferência e ele está mencionando que a reta é tangente, que ela faz isso, que ela encosta num único ponto. Se isso for verdade, escuta bem o que eu vou te falar, hein? Se for verdade o que está escrito ali, a distância entre o centro e a reta, essa distância D, tem que ser igual a quem, amiguinho? Tem que ser igual ao raio. Né? Isso está explicado na aulinha. Essa distância tem que ser numericamente igual ao raio. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a distância do centro, que é o ponto 2 menos 1, até nessa reta aqui, ó. Tem que ser a equação geral da reta. Então, eu trouxe o 3y para o lado esquerdo, veio menos 3y, e o menos 5 veio para cá mais 5. Tem que ser assim, tá? Então, vamos lá para a formulazinha? Ax mais by mais c sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, amiguinho. Vamos ver? Quem é o a? O a é o carinha na frente do x aqui, ó, ele vale 1, né? O b vale menos 3 e o c vale 5. O x e y é do ponto ali, né? O 2 e o menos 1. Esse é o x e esse é o y da fórmula. Então, ax, 1 vezes 2, ó. By, menos 3 vezes menos 1, mais o c, que é o 5. Pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, certo? Então ficou 2 mais 3 mais 5, que dá 10, sobre raiz quadrada de 1 mais 9, que é a raiz de 10. Como ficou positivo, amiguinho? Posso tirar o módulo, né? Bom, tem que tirar essa raiz de baixo, então multiplica em cima e embaixo por raiz de 10, tá? Então ficou 10 vezes a raiz de 10 sobre 10, corta esse 10 de cima com esse 10 de baixo, e a resposta final é raiz de 10. Ó, amiguinho, a distância deu raiz de 10, e olha só, quanto é que é o raio? Raiz de 10. As duas são iguais ou diferentes? São iguais. Então, realmente, a reta tangencia a circunferência. Deu tudo certo. Então, esse último item é classificado como sendo verdadeiro. Amiguinho, o 2, o 3 e o 4 são verdadeiros. Vamos analisar, então, qual é a resposta final da questão, certo? Vamos lá. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. O correto é o item